companheiros de jornada, pelos caminhos de esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Antes de anoitecer, partilhemos este pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos de esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos em Cristo, hoje estamos a celebrar o sexto domingo do tempo comum, ano A, e nesta missa queremos oferecer as nossas intenções familiares, de modo especial as seguintes famílias: Maria Encarnação e família, Maria de Lourdes e família, Maria José e família, Maria do Rosário e família, Maria dos Anjos e família. E lembrarmos também que este domingo o Senhor nos convida a colocarmos nossos corações, a escolhermos o que é reto diante de Deus. E, brevemente, entraremos no tempo de Quaresma, em que a liturgia também vai nos oferecer uma oportunidade para nos prepararmos para as celebrações dos mistérios do Filho encarnado. Então, apresentemos as nossas intenções aos dirigentes e todas as pessoas de boa vontade. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e imploremos a misericórdia do Senhor. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo,
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometeste de estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ben-Sirá. Se quiseres, poderás guardar os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Poderás estender a mão para aquele que desejares. Em frente dos homens estão a vida e a morte. Será dado a cada um o que ele preferir. Pois é grande a sabedoria do Senhor. Ele é forte e poderoso, e vê todas as coisas. Seus olhos estão postos naqueles que o temem, e ele próprio conhece as ações do homem. Não mandou a ninguém proceder com impiedade, nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Felizes aqueles cuja vida é pura e caminham segundo a vontade do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Promulgastes, Senhor, os vossos mandamentos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observidade da vossa lei. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Concedei-me, Senhor, esta graça de viver para guardar a vossa palavra. Abri os meus olhos, Senhor, para que eu complete a maravilha da vossa lei. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho, para que eu siga na fidelidade. Ajudai-me a obedecer à vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Ditoso o que anda na lei do Senhor. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, nós falamos de sabedoria entre os mais adiantados na perfeição, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem daqueles que têm o domínio deste mundo, os quais vão ser reduzidos à importância. Ao contrário, nós falamos de uma sabedoria de Deus, envolvida em mistério e que se mantém escondida. Desde antigas eras já Deus a tinha destinado à nossa glória, e nenhum dos que têm o domínio deste mundo a conheceu, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas também, como está escrito, são realidades que os olhos não viram, nem os ouvidos escutaram, nem passaram pela ideia de um homem, e que Deus preparou para aqueles que o amam, a nós, e que Deus as revelou por meio do Espírito Santo. É que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Bendito sois o Pai Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem lhe chamar louco será submetido à hiena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar, e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor perder-se um só dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na hiena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um só dos teus membros do que todo o corpo ser lançado para a hiena. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe certidão de repúdio. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma mulher repudiada, comete adultério.
Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos caríssimos em Cristo, acabamos de escutar as leituras da Sagrada Escritura deste sexto domingo do tempo comum, ano A, e a primeira leitura, tirado o livro de Ben Sira, Deus coloca diante do ser humano a liberdade de escolher entre vida e morte. E a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a sabedoria de Deus é mistério revelado pelo Espírito Santo, superior à lógica humana. O Evangelho, Jesus, não veio abolir a lei, mas levar à plenitude, chamando à conversão interior. Então, irmãos caríssimos, vos convido a refletirmos este domingo no tema que eu sugeri aqui, a planificação da lei por Jesus Cristo, a observância exterior, a transformação interior do coração. Então, o contexto da primeira leitura que escutamos de Ben Sira, escrito a volta do século II a.C., em Jerusalém, num tempo muito forte de influências helenistas. Este texto nos apresenta a lei como dom de Deus e que o ser humano é livre para escolher. É uma resposta contra a tentação do relativismo inerente à fé da cultura grega. E esta segunda leitura de São Paulo escreve uma comunidade marcada por divisões e pela busca de prestígio humano. Ele lembra que a verdadeira sabedoria não é os dos filósofos, mas o mistério da cruz, e que para nós, os cristãos, a cruz é sinal da nossa salvação. Aquela cruz que é cruz de vitória, em que nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua paixão e morte e ressurreição, é sinal vitorioso, em que para esses filósofos é escândalo, e para nós cristãos é a luz, é o caminho, é a salvação. É o meio pelo qual nós saboreamos a presença real de Deus. E o Evangelho de Mateus, dirigido a cristãos vindos do judaísmo, que se perguntava se seguir Jesus Cristo significava abandonar a lei. Mas Mateus mostra que Jesus não destrói a lei, mas a cumpre, levando ao coração. O foco aqui não é apenas o ato externo, mas sim o interior. Porque Jesus afirma não ter vindo abolir a lei, mas cumpri-la plenamente. A justiça do reino supera a dos escribas e fariseus, porque não se limita ao cumprimento externo, mas exige transformação interior, isto é, do coração. O texto mostra que o pecado começa no coração, por isso Jesus
planifica os atos externos para o interior do homem, porque no coração do homem nasce a ira, o desejo desordenado, o juramento falso. Tudo isso deve ser purificado. Portanto, a nova aliança não elimina a antiga, isto é, Jesus Cristo não vem destruir aquilo que era tradição e os deveres e o viver do povo antigo, mas se completarem. Aqui encontra-se a radicalização da lei, isto é, preciso evitar a ira. Não basta evitar o adultério, é preciso purificar o olhar. Os padres da igreja destacaram que Jesus chama a perfeição moral e espiritual, indo além da letra da lei. O Evangelho é convite à coerência de vida, não basta as aparências religiosas, sociais, é preciso uma conversão interior. A comunidade cristã é chamada a viver relações reconciliadas, sem rancor ou falsidade. O cristão deve ser testemunha de paz e fidelidade, inclusive nos relacionamentos afetivos e familiares. Então, o texto é um caminho para a nossa convivência como cristãos e discípulos. Não matar, não se irar, evitar insultos, gestos verbais no cotidiano. Por exemplo, nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, é preciso observarmos esses valores que dignificam. Não adulterar, não cometer adultério, significa purificar o olhar, cultivar o respeito e fidelidade nos relacionamentos, evitando que outras pessoas nos interpretem mal. Reconciliar-se antes do culto, buscar diálogo e perdão antes de participar da comunidade, isto é, pedir desculpas a quem nos fazem mal. Não jurar falsamente, viver com transparência e honestidade, sem precisar de juramentos para garantir a palavra, isto é, os contratos, as promessas. Isso não é próprio de um cristão. Não é próprio de um cristão. Então, a busca por sabedoria humana, na ciência, na tecnologia, não estamos a dizer que é mal, mas é bom, desde que sejam usados de uma forma humilde e no serviço e com amor. O Evangelho de hoje nos desafia a superar a lógica de cumprir regras e a conviver uma fé autêntica e interior que se traduz em escolhas concretas como justiça, dignidade e solidariedade. Por isso o Evangelho termina dizendo: o nosso sim, sim, deve ser ou não, não. É particularmente atual em tempos em que a nossa palavra tem dúvidas, a nossa informação não é autêntica, a corrupção está lá, discursos ambíguos. O cristão é chamado à transparência e verdade. A liberdade de escolher entre vida e morte, que escutamos na primeira leitura de Pensirã, se traduz em decisões sociais e pessoais, defesa da vida contra a violência, cuidado com a criação, a promoção da justiça e dos direitos humanos. Então, irmãos caríssimos, o Evangelho deste domingo nos convida e nos deixa este desafio para nos prepararmos nesse tempo de Quaresma, em que também queremos participar como cristãos no mistério pascal, que é paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de Jesus, suplicando confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, nossa Mãe, que luta na terra contra o mal, para que Deus Onipotente perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores, acrescente a sua coragem e faça com que o seu testemunho se estenda a toda a terra. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa paróquia e pela nossa pátria, pelas nossas autoridades e nossos governantes, pelos nossos lares e nossas escolas, pelo nosso trabalho e nossos projetos, para que Deus nos ajude e abençoe. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que procuram e não encontram, pelos que lutam ou desesperem, pelos que estão abatidos ou vacilam na fé, pelos que se encontram em tentação ou se esquecem de Deus na prosperidade. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia, pelos nossos irmãos ausentes, pelos trabalhadores e pelos jovens, e por todos os que se recomendaram às nossas orações, para que Deus nos guarde na fé e nos reúna depois no reino glorioso de seu Filho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus onipotente, gravai em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador, Redentor, fez-se o homem pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramai sobre eles vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo, o Cardeal Breslin, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, usamos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste a vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Não podemos caminhar com fome sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Comamos todos deste pão que o Pai do céu nos dá. Pão que todos nos traz força e luz no longo caminhar. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Nós somos peregrinos teus, Senhor, vamos a
Dá-nos sempre deste pão, teu corpo e sangue, Senhor. O povo em marcha para Deus, caminha rumo à paz. A esperança de chegar a ti é bálsamo na dor. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão, teu corpo e sangue, Senhor. O Senhor deu-lhes pão do céu, comeram e ficaram saciados. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E tem paz, o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.